Bom dia a todos. Quero agradecer pela presença de vocês aqui na web palestra em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes. Agradecer também a presença das nossas palestrantes que aceitaram o nosso convite. Vamos iniciar com o tema acesso aos cuidados do diabetes mellitus na atenção primária. Essa é uma oportunidade para a gente discutir um pouco como está sendo esse acesso, a qualidade desse acesso aos nossos usuários nas nossas unidades de saúde. O diabetes mellitus, ele é um dos mais graves problemas de saúde pública causada pela falta absoluta ou relativa da insulina, que é o hormônio produzido no pâncreas, no organismo. Quando a falta é absoluta, a diabetes do tipo 1 e relativa à diabetes do tipo 2. Nessa situação, a glicose ela não é absorvida adequadamente pelas células, o que provoca sua elevação no sangue. Existem vários tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é a doença autoimune, onde o sistema imunológico ele reconhece as células do pâncreas como estranhas, passando a atacá-las e para de produzir a insulina. Ela acomete crianças e jovens. A diabetes do tipo 2, que ela pode ser diagnosticada em qualquer idade, mas ela é mais comum em adultos após os 40 anos e ela é multifatorial. Ela precisa de vários fatores para poder acometer o indivíduo. Temos a diabetes gestacional, diabetes desencadeada por medicamentos, por doença do pâncreas e temos por defeito genético. Um exemplo do defeito genético é a MOD, que é um tipo de diabetes que ela comete jovens com idade inferior a 25 anos. Ela não é tipo 1, porque ela não é autoimune, ela não é comparada a tipo 2, porque a tipo 2 ela é multifatorial, e a MOD, ela precisa somente do defeito genético para poder acometer o indivíduo, só que ela é diagnosticada muitas vezes como a do tipo 2, por ser muito difícil o diagnóstico, porque para diagnosticar a MOD, ela precisa de um exame que é do fator genético, que custa em média R$ 3.000. Então, acaba que ela entra aí na estatística da diabetes do tipo 2. O diabetes ele é um problema de saúde considerado condição sensível à atenção primária, onde as evidências demonstram que o bom manejo do agravo na atenção básica evita hospitalizações e mortes por complicações. Isso mostra uma deficiência na cobertura dos nossos serviços. Será que estamos fazendo o rastreio corretamente? Será que estamos fazendo a busca ativa? Diagnosticando precocemente esses usuários para que a gente evite complicações futuras? Estima-se que mais de 44% das pessoas que têm diabetes no mundo não saibam. Mas se os próprios pacientes eles desconhecem o diagnóstico, como é que se sabe essa estatística? A resposta é simples, está nos fatores de risco que causam diabetes do tipo 2. Mas e quais são esses fatores de risco? Obesidade, alimentação inadequada, pessoas com aumento de colesterol, triglicérides, maiores de 45 anos, sedentarismo, mulheres que tiveram diabetes gestacional, mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, hipertensos, parentes de portadores de diabetes, mulheres que têm ovários policísticos, todos esses fatores de riscos são evidenciados principalmente na diabetes do tipo 2. E para facilitar que a gente consiga identificar quem são esses fatores de risco, existem instrumentos que são que ajudam bastante no nosso dia a dia, nas nossas unidades. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela dispõe de um instrumento que é essa calculadora, que ela usa como quesitos os fatores de risco: idade, índice de massa corporal, que fala sobre a obesidade, circunferência da cintura ou medida da cintura do umbigo, que fala sobre os triglicérides, a prática de atividade física, sedentarismo, a frequência que come verduras, legumes e frutas, alimentação adequada, se toma regularmente medicação para pressão, ou seja, se é hipertenso, se já apresentou algum problema na glicemia, seja na gestação, ou se já teve diagnóstico de pré-diabetes, se tem alguém na família que foi diagnosticado, ou seja, hereditariedade,
Então, é um instrumento que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ajuda muito a gente identificar os fatores de risco. A gente consegue identificar os fatores de risco através de instrumentos, mas será que a gente consegue saber quais são os principais sinais e sintomas para que a gente possa ajudar esses usuários quando eles já chegam com esses sinais e sintomas? Porque muitas vezes esses usuários eles são assintomáticos. Maior frequência para urinar, cansaço, fome, perda de peso sem causa aparente, formigamento em membros, visão turva, má cicatrização de feridas, problemas sexuais, principalmente no homem, falta de libido, infecções vaginais e muita sede. Identificando os fatores de risco, sabendo os sinais e sintomas, mas muitas vezes esses usuários eles chegam já com a doença instalada. E ela pode ser tratada e suas consequências evitadas ou retardadas com, é, medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é a solicitação de exames regulares, prescrição de medicações e ensinar esse usuário a forma que ele vai utilizar, a dosagem correta, o horário correto. Quando esse usuário chega já com complicações, saber para onde a gente vai encaminhar, qual a rede especializada que a gente vai encaminhar esse usuário e instruir esse usuário à adesão do comportamento de autocuidado, porque tem um cientista até que fala que o autocuidado ele não é o complemento do tratamento, ele é o próprio tratamento, que é a coisa mais importante para que o paciente ele siga bem com a doença, que ele se sinta melhor, é o autocuidado. E quais são esses autocuidados? Comer adequadamente, que a gente vai ter hoje a palestrante, a nutricionista, que vai falar brilhantemente sobre esse tema, praticar atividade física, vigiar as taxas de glicemia, tomar as medicações prescritas. Todo esse controle, ele serve para adequar a forma que a gente vive com a diabetes, para evitar as complicações. E quais são essas complicações? Doenças cardiovasculares, que os infartos eles são de 3 a 4 vezes mais frequentes nas pessoas com diabetes. Hipertensão, onde 65% das pessoas que vivem com diabetes, elas são hipertensas, têm pressão alta. Impotência sexual masculina, insuficiência renal. 40% das pessoas que têm diabetes, elas acabam fazendo a hemodiálise, perda de visão, que é a maior causa de cegueira mundial, é consequência da diabetes, e amputação de membros, que também temos a palestrante que vai falar brilhantemente também sobre o tema. A atenção primária, ela desempenha um papel central no processo, por ser o ponto de atenção com maior capilaridade dentro da rede da saúde. E a gente fala do diagnóstico precoce, porque a gente tem que saber para onde a gente vai encaminhar esse usuário, porque a continuidade do cuidado é um dos princípios que devem ser garantidos ao usuário. A equipe da atenção primária e a atenção ambulatorial, elas devem atuar como uma equipe única, falando a mesma língua, uma relação de critérios e manejos recomendados pelas diretrizes clínicas e os instrumentos pactuados e com canais de comunicação e apoio recíproco, ágeis e úteis para uma gestão compartilhada. Falando sobre esses instrumentos, a gente tem no caderno do Ministério da Saúde de diabetes vários instrumentos que auxiliam no nosso dia a dia. Eu trouxe para vocês o fluxo de atendimento do usuário com diabetes, onde ele vai desde a suspeita, a confirmação do diagnóstico, por quem tem que ser essa primeira avaliação, que é o enfermeiro e o médico. Nesse mesmo caderno, ele tem a avaliação clínica, onde ele tem um passo a passo, tanto para o enfermeiro quanto para o médico, como seguir. Quais são os exames complementares que devem ser solicitados, a investigação de fatores de risco, a elaboração dessa lista de problemas, a estratificação de risco, quando estratifica o risco desse usuário, de baixo ou intermediário, onde ele permanece, se é na própria unidade de saúde, quando ele é de alto risco, para qual rede especializada a gente faz esse encaminhamento.
As ações da gestão estadual, municipal, dos profissionais de saúde que atuam nas unidades, elas devem estar interrelacionadas, interligadas, e são fundamentais para que a atenção às pessoas com diabetes ela seja resolutiva, garantindo o acesso ao cuidado voltado ao controle do diabetes por meio de estratégias e medidas que possibilitem a ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica. O diabetes, a gente sabe que ele é uma doença crônica de prevalência no mundo, cuja incidência aumenta de forma importante. Por isso que a gente se preocupa tanto em saber quais são os fatores de risco para trazer esses usuários até as nossas unidades para a gente evitar as complicações. Estima-se que o crescimento atual do diabetes, ele até 2045 chega a 783 milhões de pessoas sofrendo com a doença. Hoje, são 537 milhões. Aqui só recapitulando, até 2045 são 783 milhões de pessoas sofrendo com a doença e mais de 3 em cada 4 adultos com diabetes vivem em países de baixa e média renda. A renda e a escolaridade baixa são fatores que predispõem para diabetes por falta de conhecimento, por falta de acesso aos cuidados com o diabetes. E o diabetes ele foi responsável por 6,7 milhões de mortes em 2021. Morria uma pessoa de diabetes a cada 5 segundos. Causou também 966 milhões de gastos, foi um aumento de 316% nos últimos 15 anos. E 541 milhões de adultos têm intolerância à glicose, o que os coloca em risco de diabetes do tipo 2. O Brasil ocupa atualmente a 6ª posição em número de casos, cerca de 16 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos, ou seja, cerca de 90% dos casos são de diabetes do tipo 2. No ranking, a China ocupa o primeiro lugar, seguido de Índia, Paquistão, Estados Unidos, Indonésia e 6º lugar o Brasil. Aqui recapitulando, no mundo são 537 milhões de casos, Brasil 16 milhões e Sergipe 178 mil casos. Das 27 capitais brasileiras, Aracaju está em 23º lugar no ranking das capitais brasileiras com maior incidência de pessoas vivendo com diabetes. E diante desse cenário alarmante, que a diabetes ela é considerada assim uma epidemia, é que a cada 14 de novembro a Organização Pan-Americana de Saúde se junta à comunidade global de saúde para comemorar o Dia Mundial do Diabetes. Essa é uma oportunidade de a gente aumentar a conscientização sobre como melhorar a promoção, prevenção, diagnóstico precoce. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade também para trazer esse assunto para as nossas unidades, aproveitar agora o mês de novembro e trazer esse tema para junto da gente, trazer esses usuários, fazer ações para com que eles conheçam mais sobre a doença e evite as complicações e também previna a doença. Porque é na unidade primária que o cuidado ele inicia e a gente quer que ele termine com um final feliz. Vamos permitir o acesso ao cuidado de qualidade com informações confiáveis, disponibilizando o acesso ao tratamento, à monitorização. Vamos nos capacitar para a gente melhorar esse cenário. Acesso aos cuidados do diabetes mellitus. Ele pode chegar sem fazer barulho. Muitas das vezes, os usuários chegam assintomáticos, sem nenhum sintoma, e quando a gente vai ver, já está com as complicações instaladas. E a gente tem que levar, sim, a informação a esses usuários, porque a informação, ela dá voz ao tratamento. Aqui são as referências que eu usei para fazer a apresentação. Estão todas disponíveis, quem quiser também a apresentação, é só falar que eu disponibilizo. Todos os sites estão aqui para vocês já clicarem no link e ir direto para as informações. Tenhamos sempre a vontade de fazer, porque a gente, quando tem a vontade, a gente já tem a metade. Muito obrigada.